Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico pediatra, também professor universitário, Dr. Márcio Eli Pontes. Dr. Márcio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, para estar explicando, trazendo mais informações sobre o assunto do momento, que é o coronavírus. Tudo bem. É um prazer estar aqui e é importante a informação em saúde para a população, porque hoje todos os celulares, né, estão recebendo mensagem de coronavírus e muito fake news, então é importante as pessoas aqui em Andradas terem a consciência de não se apavorarem, tá? Mas é importante ter em mente que temos que ter medidas restritivas ao coronavírus, tá bom? Então, o vírus vai chegar em Andradas? Vai, provavelmente até já chegou, tá? Isso é questão iminente. O que pode acontecer? Todos da cidade se contaminarem, como apenas algumas pessoas se contaminarem. Então, vai depender da consciência da população em adotar medidas que diminuem a chance de propagação desse vírus, tá? E a principal atitude é evitar lugares com aglomerações de pessoas. Então, são os aniversários, formaturas, despedida de solteiros, despedida de alguém que vai viajar, missas, né? Lugares onde se reúne muitas pessoas e principalmente em lugares fechados, tá? Quando eu falo missa, não só a Igreja Católica, outras religiões também, né? Os seus templos, tá? Então, devem ser evitados. Existem muitas informações novas chegando todo dia, tá? Então, o que a gente tem com certeza as mães ficam muito preocupadas com as crianças. Então, as crianças são os que menos estão tendo sintomas. Não existem relatos de crianças com complicações, mas as crianças são altamente transmissíveis. Elas adquirem o vírus, não tem sintoma, um sintoma leve, mas estão transmitindo. Então, o que a gente está vendo até agora é que a população maior de risco são pessoas acima de 65 anos, principalmente acima de 80, que tem um índice maior de óbitos. A Itália, que é um país que já tem quase 25% da população de idosos, então é um país da Europa que está sofrendo mais, tá? E também aquelas pessoas que têm alguma deficiência imunológica ou estão em algum tratamento, tipo transplantados, tipo câncer, fazendo quimioterapia, que estão no momento imunodeficientes. Essas pessoas são as principais de risco. As pessoas têm diabetes, hipertensão. Diabéticos, hipertensão, os não controlados, tá? O uso de quimioterápicos, pessoas que têm síndromes especiais. Mas aí, mas eu sou jovem, até 30 anos de idade, o risco de complicações é mínimo. Então, por que eu tenho que tomar essas medidas? Porque dentro do seu convívio, dentro da sua família, existem pessoas, principalmente idosas, que se forem atingidas pelo vírus, existe uma alta chance de ter a necessidade de internação. Dessas internações, em média, 15% a 20% vão a óbito. Então, é um índice alto para a gente. Doutor, como os profissionais de saúde, os médicos, quem tem casos assistindo, vão diferenciar uma gripe, um resfriado, desse coronavírus? Claro que tem o fator contato com quem viajou, já existiu a transmissão comunitária em São Paulo, mas a nossa realidade, por enquanto, ainda é outra. Como não criar esse alarde, esse pânico? Primeiro é o seguinte, o resfriado ele é aquele causado por vários vírus, mas que produzem sintomas leves. Então, é uma coriza, então aquela água escorrendo, o espirro, geralmente não tem febre, a criança vai para a escola, o adulto vai trabalhar normal. Enquanto que resfriado é aquele causado pelo vírus influenza. Entre eles, o principal no nosso meio, em termos de preocupação, é o H1N1. Aí ele já vem com febre, com dor no corpo, mau estado geral, aquela criança que não consegue ir para a escola, aquele adulto que não consegue trabalhar. O coronavírus, ele existe desde meados de 1960, a família coronavírus, tá? E acredita-se que
o que a gente está, que é o Covid-19, ele foi descrito em 1º de dezembro de 2019, mas a OMS notificou dia 31 de dezembro, para o 19 a 2019, né? Acredita-se que ele seja uma mutação, que ele era um vírus comum principalmente em morcegos e em alguns animais, e os habitantes da China têm hábitos de comer esses animais, né? Então acredita-se que houve uma mutação, uma modificação desse vírus, e ele passou a atacar o homem, né? E ele tem uma alta contagiosidade, né? E nesse mundo globalizado nosso, se tornou uma pandemia. Então ele está chegando em todos os países e vai chegar em todas as cidades. Mas ele tem um período, né? Esse período principal para a gente fazer essas medidas é em torno de 14 dias. Hoje o diagnóstico ainda é assim: se você viajou para fora do Brasil, se você teve contato com alguém positivo e tem sintomas respiratórios, você deveria fazer o exame. Já em São Paulo, Rio de Janeiro, já existe a transmissão pessoa a pessoa, pessoas que não viajaram e não tiveram um histórico de contato com outros. Então, já São Paulo e Rio já está dispensando os exames são feitos apenas naqueles casos graves. É importante também alertar a população, não é por causa de um resfriado que você vai no pronto-socorro. O pronto-socorro deve ser reservado para aqueles casos graves, porque de repente você vai com um resfriado leve, pensando em coronavírus, e chega na hora lá, não é um resfriado simples, mas você pode ser contaminado lá, tá? Doutor Márcio, nesse primeiro momento, é manter a calma, evitar aglomerações? Tá, e as medidas de higiene, isso é importante, né? Então, o nosso grande aliado hoje é o álcool 70, tá? O ideal é que se use o álcool gel 70. Existem álcool gel que não é 70, tá? Então, o vírus se transmite como? Secreções, nariz, boca e o olho, pela lágrima, tá? Então, lavar as mãos, principalmente a pessoa que está espirrando ou tossindo, não colocar a mão no nariz e boca, mas no cotovelo. A partir do momento que você coloca na mão, aí eu pego um celular, eu pego uma maçaneta de uma porta, eu pego algum objeto comum, o vírus fica lá e ele tem um tempo de vida lá, tá? Ainda não está determinado o tempo exato desse vírus, mas acredita-se que pelo menos 12 horas, tá? Então, é importante a lavagem das mãos, tem que durar no mínimo 20 segundos, tá? No próprio YouTube vai ter imagens de como a técnica, existe uma técnica de limpeza de mãos, pode ser com água e sabão, pode ser com álcool gel. E é importante assim, se você por acaso ou tocou uma pessoa, ou teve contato, imediatamente depois lavar as mãos. A outra é evitar o contato pessoa a pessoa, o mão a mão, um abraço, né? Então é mais um oi, tudo bem, mas cumprimentar ou abraçar deve ser um comportamento evitado nesse momento. Remédio, a pessoa desconfiou que está com coronavírus. Ela pode tomar qualquer remédio, tem alguma restrição? Não, ou, claro, procurar o médico, né? Tá, o vírus não tem um medicamento próprio que vá destruir ele. O organismo que vai fazer um sistema de defesa contra esse vírus. Os medicamentos que a gente vai usar é mais para aliviar sintomas, né? Seja um antitérmico, seja uma hidratação, porque às vezes a pessoa fica tão debilitada, não consegue se alimentar nada, tem necessidade de internar, passar um soro, mas não existe nenhum remédio milagroso, não, tá? O que vocês estão vendo lá, principalmente na internet, no WhatsApp, é fake, né? Vitamina C, existe apenas um trabalho antigo que, se você tomar altas doses de vitamina C, levaria à prevenção dos resfriados. Mas, cientificamente, isso aí não foi reproduzido. Então, é um hábito comum, mal não faz, mas não é o tratamento para o vírus. Dizem que o calor pode ajudar a não aumentar esse contato. Fake news ou... Ainda não sabemos, tá? Não sabemos ainda porque os países tropicais, Brasil, Austrália, África do Sul, eles estão tendo os primeiros casos agora. Então, não sabemos se o vírus vai ter um comportamento igual ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos entrando daqui menos de uma semana no inverno, né? Então, a princípio, tudo o que aconteceu lá na Europa, na China,
a gente está tendo esses cuidados. Se a pessoa tiver dúvida ou desconfiar que possa ser o coronavírus, principalmente se viajou, teve contato com alguém que possa estar com a doença, qual é o procedimento? O procedimento é, primeiro, procurar uma autoridade de saúde, né? Para que comunique para um médico ou enfermeira, seja no serviço público ou serviço particular, informar sobre a sua suspeita, né? E aí o profissional vai avaliar se pode ser ou não, se existe a necessidade de colheita ou não. A colheita, no momento, é um período assim que a gente está fazendo um traço epidemiológico, a gente está identificando se o vírus está circulando ou não. A partir do momento que existia a circulação, igual São Paulo, Rio, os exames já não são mais necessários, os exames são só reservados para os casos graves. E a colheita, como é que é feito esse exame, aproveitando a tua pergunta? Você colhe secreção nasal e orofaringe, tá bom? Esse exame enviado, ele tem que ser feito em 2 laboratórios, porque tem que ter um laboratório que faça, o outro é contraprova se dá positivo. E a pessoa, o profissional que colhe, tem que ter todo os parâmetros, né, de avental, luva, máscara, e a pessoa que colhe também tem que fazer o exame depois para ver se não houve contaminação. Então é um pouquinho, e o próprio laboratório deveria reservar um horário de colheita, porque se você está com uma suspeita e a tua antessala está cheia de gente para colher exames, o risco de transmissão é grande. Então é complicado. Então a tendência é que esses exames sejam feitos nos casos graves. Pessoas que têm muito dinheiro acabam fazendo os exames no Einstein, em hospitais de referência de ponta, mas não vai mudar a conduta. A única coisa é que aquela pessoa tem que ter consciência de fazer o isolamento, né? Tem casos que é isolamento e tem casos que é quarentena. O isolamento normalmente é 14 dias, se você teve contato ou se você é suspeito. Se você é positivo, já é uma quarentena. Quarentena não obrigatoriamente 40 dias, a média está sendo 14 dias também. Tá, já, doutor Márcio, eu agradeço a sua participação e, é claro, ter uma próxima oportunidade trazendo aí mais esclarecimentos a toda a comunidade. Eu agradeço o convite e obrigado mais uma vez. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o médico e professor universitário Márcio Elide Pontes.